Olá, sou Juliana Farias e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse desenho, que por sinal é um dos desenhos, vários desenhos que são feitos quando as embalagens dos panos de pontos são confeccionados, aí são criados desenhos nas caixas. E dessa vez eu coloquei lá no Instagram qual desenho vocês acham mais interessante. Desses 6 que vocês estão vendo, esse foi o mais escolhido, né? O mais querido. Então eu resolvi bordá-lo com 3 pontos para que a gente pudesse estar trabalhando hoje. E aqui nós temos o ponto elo, também conhecido como ponto margarida, ponto haste nesses contornos e também nos talos. E no centro da folhagem nós temos o ponto espiga. E em todo esse bordado trabalhei com as linhas em meadas, que são essas formadas por 6 fios, esses 2 tons de roxo para fazer a parte das flores, com essa linha verde matizada para trabalhar nas folhagens, no contorno e dentro delas, e com esse tom de verde mais escuro para fazer os talos. Estou usando o tecido algodão cru, número 10, a agulha é a de costura, número 7, e 2 fios da linha em meada. Veja que na pontinha eu dei um nozinho para poder sustentar no avesso do tecido. Se vocês quiserem saber mais sobre arremates na linha, eu vou deixar logo aqui abaixo na descrição um link de um dos tutoriais que eu gravei, para que vocês possam ver maiores detalhes sobre esse assunto, tá bom? Sobre nós. Então, agora eu vou começar fazendo o ponto elo, nessa parte aqui das flores, que também é conhecido como ponto margarida, da família do ponto corrente. Vou sair logo nessa parte de baixo da florzinha com a agulha. Vou entrar no mesmo local onde eu tinha saído com ela. E em seguida, eu já vou direcionar a ponta da agulha para o finalzinho dessa parte da flor. Eu deixo a agulha enfiada assim pela metade, porque eu tenho que passar essa linha por baixo da agulha, para poder dar a laçada. Puxo, mas não tanto, porque senão vai acabar fechando demais o ponto elo ou margarida. E agora basta que você venha com a agulha do lado de fora desse ponto, para dar um pontinho e sustentar o ponto no lado direito do tecido. E aqui está o ponto elo ou margarida. Vamos ver novamente, saindo aqui na pontinha. É bem simples de fazer. E quanto mais você praticar, melhor vai ficar o seu bordado. Entro no mesmo local onde a agulha tinha saído, direciono essa ponta da agulha para o final da florzinha, linha por baixo da agulha, puxo, mas não tanto, porque senão vai fechar demais o ponto que está sendo feito. E é só vir agora do lado de fora para poder finalizar o ponto dessa forma. Se na hora que você estiver fazendo sentir muita dificuldade para fazer esse movimento aqui, ó, de já entrar com a agulha no tecido e sair com ela mais à frente, você sentir que força demais a sua mão, né? Você pode fazer o seguinte: você, em vez de fazer esse movimento já de entrar e sair no tecido, você entra no tecido, fica segurando essa linha aqui na frente, vai com a sua mãozinha pegar lá do lado avesso o tecido, puxa a agulha, pronto, não puxa tanto, porque senão a linha vai embora, deixa essa parte abertinha, e vai sair agora com a agulha
bem aqui na pontinha do desenho, ó. E a agulha passando por dentro. Isso vai fazer com que você demore um pouquinho mais para bordar, mas não vai ficar forçando tanto a sua mão. E é só agora dar o pontinho, tá bom? Outra forma aí mais simples, que force menos as suas mãos. E para dar o efeito mais robusto nessas flores, primeiro eu faço o tom de roxo mais forte, no desenho mesmo. Peguei agora esse tom mais clarinho de roxo e vou trabalhar fazendo o ponto elo ou margarida entre esses que eu já acabei de fazer. Não tenho o desenho deles, porque ia ficar muito confuso na hora de riscar o tecido, né? Então, é só você fazer o mesmo movimento, porque já está com a prática, entra no mesmo local e já vai sair mais à frente com a agulha. É um teste, né? A gente vai se treinando aí. Pronto. E vai meio que ficar por cima um do outro. Vai ficar uma certa confusão de pontos margaridas. Venho do lado de fora para finalizar o ponto. E aqui tá. Vou sair agora entre esses outros dois e fazer a mesma coisa. Ponto margarida ou elo devidamente feito. E agora nós vamos ver o ponto haste, contornando esta folha aqui, que é bem simples também. Estou usando 2 fios da linha Emmeada, esse tom de verde matizado. E você sai no cantinho, vem mais à frente e já aproveita, entra com a agulha e sai na metade desse espaço que foi feito, apontando para a esquerda. Puxa a agulha. Veja que a linha, ela vai sair do lado de cima do ponto. Você vai colocá-la para baixo. Vem mais à frente e vai sair no final desse ponto anterior. E é só agora puxar a agulha novamente. Vai sempre fazer esse movimento de botar a linha para baixo, para você ter a mesma inclinação do ponto, e vai mais à frente e volta com a agulha do lado do ponto anterior. Puxa novamente, a linha sai para cima, só colocar para baixo, segura aqui embaixo e faz o mesmo movimento. Aí, digamos que aconteça isso, sua linha terminou antes de você terminar o bordado. Você tem que colocar mais linha na agulha. Então, em vez de eu fazer esse movimento de entrar com ela e já sair novamente, eu vou só vir mais à frente e vou entrar com a agulha. Pronto. Vou para o lado avesso, passo por baixo do ponto mais próximo que tiver com a agulha. Tem esse elo que vai ser formado, passo a agulha por baixo dele, ó, por dentro. Dei um nozinho. Vou fazer esse movimento novamente, porque eu gosto de deixar um nó por cima do outro, bem sustentado. Passo a agulha de novo por dentro. E fica um nozinho por cima do outro.
Só cortar a linha e dar continuidade. Como eu tenho bastante linha na agulha, eu não vou cortar. Mas, se tivesse terminado a minha linha, eu ia fazer esse movimento que eu acabei de mostrar para vocês. E quando eu colocasse mais linha na agulha, desce um nozinho na ponta para continuar do lado direito do tecido, no bordado, você vai sair exatamente aqui, ó. Como se fosse no final do outro ponto, certo? Você não vai sair na ponta desse bordado, não. Você vai sair bem aqui, no final do ponto anterior, para dar a mesma continuidade que você estava fazendo, ó. Daí não vai ficar perceptível aqui do lado direito do tecido que você deu uma pausa para troca de linha. Eu não expliquei do ponto margarida, porque você vai fazendo individualmente cada ponto, né? Então, não se faz necessário a gente dar uma certa maior atenção a ele. Que aí você faz o ponto, termina bem aqui, terminou a linha, então já aproveita na hora que você deu esse pontinho, vai para o lado avesso e vai fazer o arremate da linha. E quando chega nessa parte da ponta, só entrar com a agulha, pronto, venha do lado avesso, passe com a agulha por baixo do ponto mais próximo, não é para dar nozinho não, tá? É só para você passar por baixo mesmo, pronto. Volta pro lado direito, vou virar para facilitar aqui o tecido para mim. Eu passei por baixo daquele ponto, justamente porque eu vou precisar sair com a agulha no mesmo local, ó, onde ela tinha entrado. Se eu fosse fazer isso sem passar por baixo lá de um ponto, a linha ia subir e ia desmanchar o último ponto feito. Compreenderam? Por isso que eu passei só por baixo da outra linha para sustentá-la do lado avesso do tecido. E agora, eu venho mais à frente, ó, e vou começar essa outra borda. Saio na metade desse espaço com a agulha. E aí, vou fazer até chegar nessa outra parte. E agora vamos ver o último ponto, e um dos mais esperados também, que é o ponto espiga, ou trigo, que é esse de dentro. Super facinho de ser feito, gente. Olha só. Continuo trabalhando com a linha emeada, verde, matizada. Vou sair mais ou menos aqui nessa altura, para poder fazer o primeiro ponto, espiga. E é o mesmo movimento do que eu estava fazendo aqui no ponto elo ou margarida. Vou entrar no mesmo local que a agulha tinha saído, direciono essa agulha para frente, linha por trás da agulha, dou o pontinho aqui do lado de fora. Ele também pertence à família do ponto corrente, o espiga. Agora, a diferença é essa. Vou sair aqui do lado esquerdo, mas podia também ser do lado direito, tanto faz. Olha, mais ou menos essa altura, para poder acompanhar o bordado, né? Aqui essa borda. E vou entrar com a agulha bem aqui abaixo desse ponto feito, no meio. Agora, vou lá pro outro lado, saindo mais ou menos na mesma altura de onde eu tinha saído aqui desse outro lado, e entrando aqui no meio também. Primeiro ponto espiga feito. Para fazer o próximo, você vai dar um espaçamento e vai sair mais abaixo. Esse espaçamento dado é praticamente mais ou menos o mesmo tamanho desse ponto anterior, aqui do meio. Vou com a agulha passando por baixo de todos esses pontos,
Cuidado para você não passar por dentro da linha e desfiá-la. O ideal é que você venha com esse lado da agulha passando por baixo, ó, para não ter risco de desfiar o que você está fazendo, né? Sua linha. Agora entra no mesmo local e vai fazer os traços laterais. E pronto. Pronto, agora não dá para fazer mais outro ponto, e é nesse momento que eu vou fazer o arremate aqui atrás, dar um nozinho, passando por baixo do ponto, para poder colocar mais linha na agulha. Só cortar aqui e vou colocar mais linha. Coloquei mais linha e agora, para dar continuidade, eu vou sair mais aqui abaixo, passando com a agulha por trás dos pontos agora, para dar a continuidade. E agora o bordado está devidamente finalizado. Olha que coisa mais linda, gente. Ah, eu adorei esse desenho. Achei muito lindo. Ai, formidável. E assim, eu usei 2 fios de meada em todo esse bordado. Se vocês quiserem, vocês podem usar 3 fios. Também a linha em novelo, que é mais grossinha. Fica ao critério de vocês. Ah, uma formiga bem ali. Ela já tá indo para as flores. Então, gente, deixem aí nos comentários quais seriam outros pontos que vocês fariam esse bordado. Em vez de usar, por exemplo, ponto espiga aqui no meio, ponto haste nas bordas, nos talos. Quais seriam outros pontos que vocês fariam? Que aí, dependendo das sugestões de vocês, eu faço novamente esse desenho, bordo e utilizando as sugestões aí para ver, porque tem uma infinidade de pontos, né? E uma infinidade de possibilidades para a gente utilizar nesse desenho. Vou deixar logo aqui abaixo na descrição o link desse desenho para vocês bordarem. Vou deixar também link dos tutoriais de outros vídeos que eu já tenho gravado, do ponto espiga, do ponto haste, do ponto elo ou margarida para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Foi bem simples, mas muito linda, maravilhosa. Gostei demais. Olha esse detalhezinho dessa pontinha aqui, ó. Eu fiz uma fileira com ponto haste, depois eu fiz outra fileira começando bem do lado e depois eu fiz a terceira fileira. Essa parte ficou mais grossinhas porque aqui nós temos 3 fileiras do ponto haste. E é justamente essa ideia, né? Aqui é mais grosso e depois vai se abrindo para poder fazer os talinhos. Então é isso. Por hoje é só. Ótimo final de semana. Se hidratem, bordem bastante. E até a próxima sexta-feira.